tarde, gente! Sou Tatiana Daltro, sou da Cozinha Zevite. Estamos aqui no Arte Agora para mais uma agenda multicultural. Bom, esse mês começa prometendo, né? Que é o mês de agosto, mês dos ventos, do frescor, mas é um mês com muitas atividades culturais, com muitos dias culturais. Hoje, inclusive, é o dia do maracatu, né? Tem muita coisa acontecendo. Espero dar tempo de falar a agenda correndo em 30 minutos, porque é muita coisa. Quero deixar disponíveis os meus contatos, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, para que tudo que acontece aqui na agenda eu possa estar compartilhando e que vocês também que assistem o canal possam me dar dicas para poder compartilhar, tá bom? Então tá aí o meu WhatsApp, tá aí o meu Instagram. Vocês fiquem à vontade, terem o maior prazer de compartilhar a programação de vocês. Aqui na agenda a gente costuma começar o programa sempre por cinema, porque quinta-feira estreia os filmes. Sempre tem a possibilidade, faça chuva ou faça sol, de ir no cinema. E a gente começa falando de um cineclube que é muito bacana. É cinema e história. O tema desse mês é colonização. E onde é que acontece isso? Esse debate acontece já há alguns anos na sala de arte. Então, a sala de arte é um cinema que tem várias salas aqui em Salvador. Se vocês quiserem entrar no Instagram para mais detalhes, é @sala de arte _oficial, tá certo? E nesta sessão, que será amanhã, às 10h30 da manhã, com preço especial de R$ 15, vai ter a apresentação de dois filmes. Eu, um Negro, de 1958, França e Costa do Marfim, com a direção de Jean Rouch. Ele apresenta como o negro está lá posicionado na Costa do Marfim e como a colonização interfere na vida desse negro, tá certo? Então, ele é uma média-metragem, tem mais ou menos 1 hora, e vai ser exibido também A Negra Di. Esse filme, inclusive, eu já assisti, vai ser bom rever esse filme, é um filme de 1966, com coprodução da França, França e Senegal, né? E mostra a vida de uma empregada doméstica, que ela migra do Senegal para a França, e a patroa sempre se incomoda com o jeito eloquente que ela tem de se posicionar, de se vestir, e a promessa de sair do Senegal para viver uma vida na Paris passa a ser uma promessa meio que falsa, como se ela vivesse num sistema de escravidão moderna, né? De uma escravidão sem ser escravizada, ou seja, ela não pode ser para passear, ela não, tem várias restrições. Então, bem interessante. Aí, quem é que vai mediar o debate depois da apresentação desses dois filmes? É o Evanilton Gonçalves, ele está lançando, inclusive, um livro que está tendo uma boa repercussão, ele vai ser o mediador dessa sessão, certo? E vai acontecer na sala do cinema do museu. Para quem não conhece aqui em Salvador, tem um museu geológico que fica no Corredor da Vitória, e pertinho tem o Museu de Arte. E aí pode se estacionar no museu, tá certo? Quem tiver carro, quem for de carro, e eles aceitam o ingresso lá, né, para poder comprovar que você teve lá para não pagar nenhuma taxa. E vai acontecer amanhã, a partir das 10h30. Então, imperdível, porque os debates que estão acontecendo lá são sempre muito interessantes. Eu tive a oportunidade de ir em janeiro para uma sessão sobre Cuba e filmes cubanos, e eu acho que vai ser muito promissor estar lá. Mas não se resume o cinema especial a isso. Aqui, a Sala Walter da Silveira, entre 6 e 10 de agosto, vai estar exibindo o Festival de Cinema de Futebol. Vê que inusitado. Achei super legal colocar o futebol como tema de um festival de cinema, né? E aí, para ter mais detalhes dessa programação, vocês entram lá no @FutFestibol. E aí não vai ser só apresentação de filmes, vai ter inclusive oficina de narração de jogo de futebol. Achei isso super legal. Gente, para esse Festival de Cinema de Futebol, todos os ingressos serão gratuitos. Olha que coisa bacana. Mas só que a distribuição dos ingressos já começou através da plataforma Simpla. Então, quem tiver interesse, já entra no Simpla, tá certo? E já baixa o seu ingresso para poder ter acesso à sala. A sala é uma sala de cinema grande, mas eu acredito que, como vai ter exibição de filmes relacionados aos times daqui, né? Vai ter, por exemplo, Bahia Minha Vida, que assim a torcida do Bahia é imensa. Então, pode ser que aqueles interessados tenham dificuldade de tirar no dia. Quem tiver aquele muito interesse em ir, já faz a retirada, tá certo? Uma outra participação especial aqui de cinema, muito promissor,
é que a gente está num momento de relação cultural muito grande com a França. E aí a França, a Cinemateca Francesa, o Instituto Francês, está disponibilizando filmes para serem exibidos em salas, em cineclubes. E aí o Cine Glauber Rocha, que eles têm um cineclube lá, dentro do cinema do Glauber Rocha, vai estar exibindo, certo, o ciclo de cinema francês. Então vai ser todo mês de agosto, certo? Sempre aos sábados. E o primeiro filme vai ser amanhã, Hiroshima Mon Amour, tá certo? É um filme de 1959, de Alain Resnais, e esse filme vai ser exibido às 18h20, com preço único de R$ 16. Então, onde é que fica o cinema Glauber Rocha? Não tem errada. Onde o poeta estende a mão, né, na praça, na música do Moraes Moreira tem lá, balança o chão da praça, é essa mesma praça que o Moraes Moreira se refere, que é a Praça Castro Alves. Então, é um cinema lindo. E aí, a Marília estava falando, né, na última sessão de Cineclube que eu fui, ela estava falando que vai promover esses filmes nesse horário do fim de tarde para quem já estiver em casa, querendo ver o pôr do sol, querendo fazer uma outra atividade, já ir lá no Cinema Glauber Rocha, tem um cafezinho lá que é bem legal, e aí você vai, assiste o pôr do sol, compra seu ingresso com bem tranquilidade e assiste o filme e depois o debate, tá certo? Então vai ter também a apresentação de vários outros filmes, tá certo? A Chinesa, de Jean-Luc Godard, de 1967, vai ser na outra semana, no dia 9. 16/8 vai ter Z, de Costa Gravas, e é um filme de 1969, então vai ter um mês inteiro. Mais informações, vocês entrem lá no Cinema Glauber Rocha, tá certo? Porque ela disse que esse horário, por exemplo, neste sábado vai ser 18h20, mas aí eles estão sempre alterando o horário por conta da grade de programação normal do cinema. Então, é sempre importante entrar, verificar o horário, verificar o dia do filme, tá certo? Bom, mas não é apenas Salvador que está cheio de filme especial, não. Aí em Recife, a Casa Lontra, que é uma casa bem interessante, tem o Cineclube Musas da Perversão. Então, vai acontecer nesta semana, no dia 6/8, às 18 horas, é a abertura da casa. Os filmes começam a ser exibidos 19 horas, tá certo? E são filmes sobre as musas. Então, são filmes experimentais que você só vai ver lá. Então, não perde. Entra lá no Instagram, casa.lontra, tá certo? Essa Casa Lontra fica num lugar super acessível. Se você colocar no seu navegador de internet, ela vai te deixar na porta, o navegador vai te deixar na porta do local. É na Boa Vista, é um local central, vai começar cedinho, lá tudo é baratinho, entendeu? E você pode fazer aquela contribuição voluntária para poder acessar a casa. Que bacana, né? Então, esse não é obrigado a pagar, mas você pode contribuir, porque eles estão fazendo, inclusive, essa sessão com a participação e o financiamento do Fundo de Cultura Aldir Blanc. Então, vai ser muito bacana você, como bom cidadão ali, utilizar, né, desses recursos públicos para ter acesso à cultura, para ter acesso ao filme experimental. E, assim, você indo lá no casa.lontra, você vai ver a sinopse dos filmes, como é bacana e como deve ser um filme, assim, único e em única exibição. Então, é um lugar muito legal, é um lugar favorizado, é um lugar bem alternativo e que vale a pena fazer essa experimentação. Mas e aí as estreias? Vou falar que, né, assim, de soberania, vou agora tentar sempre manter a prioridade na agenda dos nossos filmes nacionais, de filmes de cinema periférico, porque, inclusive, estou tentando evitar ao máximo o consumo de produtos americanos, já que vai ser tudo taxado, então a tendência é ficar mais caro. Então, vamos começar a ter a consciência de cultivar os nossos próprios bens culturais, os nossos próprios filmes. Então, vou falar de estreia agora. Bom, aí no Cinema da Fundação, na sala do museu, estreia Nada. É um filme de 2024, dirigido pelo Adriano Magalhães, desculpa, Guimarães, e trata-se de um filme para discutir, poética e drasticamente, a deterioração da consciência através do adoecimento. Então, os detalhes
sobre os horários desse filme no Cinema do Museu, vocês podem entrar no Instagram, @Cinema da Fundação, e visualizar todos esses horários, tá certo? Eu achei esse filme bem interessante porque ele parece ter um filme com a linguagem toda documental, para tratar, né, da poética, de como a pessoa passa por uma perda de consciência porque está doente, porque teve uma doença, como os parentes devem lidar com isso. Então, achei muito bacana. E também vai ter a pré-estreia do filme Paterno. Esse filme se passa em Recife, certo? Ele é com direção de Marcelo Lordelo e no elenco tem o Marco Rica e Paterno, tudo a ver aí com o Dia dos Pais, que vai acontecer no segundo domingo de agosto. Então, mostra o protagonista sendo o Marco Rica, né? Ele é filho de um empresário do setor imobiliário e o seu filho está no momento de transição para a fase adulta. Então, mostra essa relação entre três gerações de adultos, de homens, e esse comprometimento paterno. Acredito que vai ser bem interessante. Aí, nesta pré-estreia em especial, vai acontecer amanhã, sábado, às 19 horas, no cinema do Derby, tá bom? Então, mais detalhes, certo? No @Cinema da Fundação, mas de qualquer jeito vai haver a participação do diretor do filme. O Marco Rica não estava ali relacionado como presente pelo Cinema da Fundação, mas ele está divulgando esse filme e vai haver um debate após a sessão, amanhã às 19 horas. Acredito que esse filme entre em cartaz na semana do Dia dos Pais, né, já que ele está entrando em pré-estreia, e achei bastante promissor, tá bom? E aí, gente, muita coisa assim de cinema, tem alguns filmes também que eu vou acabar falando aqui ao longo do tempo na programação, não acabou a parte do cinema, mas eu vou falar logo de música, porque daqui a pouco dá meio-dia. E você tem que fazer isso se você quiser ver o Geraldo Azevedo na Caixa Cultural do Recife. Gente, o Geraldo Azevedo vai fazer um show de 7 a 9 de agosto, por apenas R$ 30. Para quem é cliente Caixa e quem tem direito à meia entrada, paga R$ 15 para ver o Geraldo Azevedo assim de perto. Então, vê bem, esses ingressos começam a ser vendidos hoje pela plataforma Simpla ao meio-dia. Então, por isso que hoje a gente não pode nem, assim, né, atrasar, porque meio-dia precisa estar ali online para comprar esses ingressos. Devem realmente evaporar. Então, fica essa dica. Apesar do o show, né, os concertos do Geraldo Azevedo estarem na Caixa apenas de 7 a 9 de agosto, por que eu estou anunciando hoje? Porque hoje começa a venda. Então, dia 4, a partir de meio-dia, desculpa, dia 1º, a partir de meio-dia, você compra os seus ingressos ali no Simpla, certo? Para Geraldo Azevedo. Os shows serão de 7 a 9 de agosto na Caixa Cultural do Recife, tá bom? E aqui, no Teatro Gamboa, já que eu estou aqui em Salvador, voltando para uma programação musical aqui, o Enio vai estar fazendo Conexões do Atlântico com Portugal, Brasil e Espanha, certo? Vai ter a participação de Ariace e Vince de Mira, e vai ser uma conversa com a música diaspórica. Então, isso é bastante promissor, por quê? Porque além de você estar vendo ali um concerto num teatro super intimista, que é o Teatro Gamboa, e onde é que fica o Teatro Gamboa? Bom, se você está aqui em Salvador, você já deve ter visto falar da Avenida Carlos Gomes, né? Então, nessa avenida, no final dessa Avenida Carlos Gomes, tem o que a gente chama de aflitos. Esse aflitos tem ali acesso a um batalhão da Polícia Militar, tem a Superintendência Federal Agrícola, tem o acesso ao Teatro Vila Velha, que é o passeio público. Então, pertinho ali da ladeira de acesso para o Gamboa, né, para a região da Gamboa, tem, antes de descer a ladeira, o Teatro Gamboa, que é um espaço super aconchegante, muito confortável. Inclusive, eu tive lá essa semana para apresentação de teatro. E vocês podem, inclusive, entrar, @Teatro Gamboa, certo? E ver as apresentações gratuitamente através da plataforma deles.
E quando tem que pagar, é um pagamento um pouco inferior para quem não está na cidade de Salvador. Então, é acessível a todos os públicos, basta ter uma conexão com a internet para poder ter o acesso, tá bom? Então, essa apresentação vai acontecer hoje, às 18 horas, né? Conexões do Atlântico, e vai ter uma conversa bem musical, com apresentação musical do Enio, a Ayase e o Vince de Mira, gratuitamente, tá, gente? Como o espaço só tem 60 lugares, é bom chegar às 5h30, né, para ter acesso, ou assistir pela internet, tá bom? Então, para assistir pela internet, @Teatro Gamboa, tá bom? Bom, hoje aqui também vai ter uma grande homenagem da sambista Juliana Ribeiro à Batatinha. Batatinha ganhou até, né, uma avenida aqui em Salvador, que inusitadamente o GPS me levou para ela. É uma avenida que liga o Retiro ao bairro da Mata Escura, e eu achei super interessante estar na Avenida Batatinha, e que a cultura da Bahia reconhece o Batatinha como um grande mestre, como um grande sambista, e esta homenagem aos 100 anos do Batatinha vai estar acontecendo no Largo Quincas Berro d'Água, gratuitamente. Então, a Juliana Ribeiro vai estar lá apresentando canções do Batatinha, vai ter várias outras homenagens, e começa às 20 horas, certo? O acesso totalmente gratuito, gente. Então, quem não conhece aqui Salvador, se você está lá no Teatro Gamboa e já quer vir, certo, para assistir o concerto do Batatinha, o que é que vocês fazem? Vocês pegam, dentro dali da Avenida 7, do Campo Grande, um ônibus para a Praça da Sé, desce no terminal da Praça da Sé e anda em direção ao Pelourinho. No Pelourinho, todo mundo conhece os largos, né? Que nesse caso vai ser o Largo Quincas Berro d'Água, mas todos os largos onde tem apresentações culturais, é muito comum as pessoas saberem o local. Qualquer dúvida, põe também no celular, porque sempre reporta para este local. Então, dá para fazer as duas programações no mesmo dia tranquilamente, tá certo? Um começa às 18 e o outro começa às 20 horas, tá certo? Bom, e já em Recife, hoje, no Mercado da Torre, vai ter o Marcelo Mucego. Então, é um instrumentista muito reconhecido aí na parte de rock, jazz, blues, e vai estar gratuitamente das 19 até as 21 horas no Mercado da Torre. Porque eu gosto de sempre fazer propaganda no Mercado da Torre. Primeiro, porque é perto da minha casa. Segundo, porque é um local super confortável, você pode sentar, ninguém fica pressionando seu juiz para você ficar consumindo, você não paga nada. Se você quiser consumir, tem uma praça de alimentação acessível, tá certo? Então, essa dica realmente bastante musical. E aí, o que é que eu quero falar mais em termos de música, né? A música não para por aqui. Hoje ainda, em Recife também, vai ter uma batalha na escadaria especialista. Especialista não, desculpa, eu usei o termo errado. Especialíssima. Quase que não sai. Então, esta batalha da escadaria vai ser simplesmente em homenagem à tornozeleira do Coisa. Então, não tem como deixar de ir quem está em Recife, quem gosta de rap, quem gosta de hip hop, e quem não gosta do Coisa, né? Então, vai ser lá várias homenagens a essa iniciativa maravilhosa de ter uma tornozeleira, né? No ex-presidente, que nem deveria ter sido, mas tudo bem, ele ganhou, enfim. Então, onde é que fica a Batalha da Escadaria, gente? Entre a Rua do Hospício, na esquina da Rua do Hospício com a Conde da Boa Vista. Normalmente começa às 20 horas, acontece todas as sextas-feiras. E quem quiser mais detalhes da programação, basta entrar no Instagram, Batalha da Escadaria, tá certo? E assim, no sábado e domingo, já aqui em Salvador, vai acontecer o Bazar Rosé. Eu pretendo dar um pulinho lá se eu tiver um tempo, mas é um bazar que acontece feira, feira de gastronomia, feira brincante para criança. Acontece no MAB, Museu de Arte da Bahia, tá certo? Então, no sábado, vai ter a participação da Ângela Veloso cantando em homenagem a Gil, às 17h30, tá certo? E no domingo, às 17 horas, vai ter o Felipe Lourenço, como participação é, musical, tá certo? Aí, em Recife, eu gostaria de dizer que sábado e domingo, tá certo? Vai acontecer especialmente algo bem parecido com o que vai acontecer no Bazar Rosé.
mas só que é muito mais interessante, envolvente e importante do ponto de vista da sustentabilidade. A Caravana do Futuro vai estar no Cais do Sertão, certo? Sábado e domingo, das 13 às 21 horas. Então, qual é a importância dessa Caravana do Futuro? Vocês entram lá no Instagram, @Caravana do Futuro, certo? E vocês vão ver lá que existe um ônibus movido a energia elétrica que pratica, através da arte, da escuta, do debate, da cidadania, da participação popular, ações para a sustentabilidade energética do planeta. Então, essa caravana começou lá em Porto Alegre, vai cruzar o Brasil até Belém, vai estar na COP, tá certo? E está angariando aqui nas cidades onde ela vem passando conhecimentos, temas, demandas das populações para que seja colocado na COP. Bom, as atrações desses dias, desses 2 dias, dia 2 e dia 3, sábado e domingo, da Caravana do Futuro. Uana, Maracatu Aurora Africana, Estúdio Vegas, que é com o Juninho Viegas, que é um dançarino maravilhoso, foi meu professor de frevo, tá certo? E Frevo Orquestra vai estar lá também. E vai ter cinema ao ar livre também, ali naquele espaço maravilhoso que existe, enorme, espaço enorme, arejado, super agradável, embaixo do Cais do Sertão. Então é imperdível estar participando, até porque você pode ter acesso ali a conhecimentos científicos muito importantes, tá certo? Então não tem como deixar de ir, tá certo? Para essa programação da Caravana do Futuro. E não para por aí. Amanhã, o grande restaurante, o Tempero da Rosa, tá certo? Vai estar promovendo um tributo ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. Gente, eu fui pesquisar por que essa data. Eu digo, minha amiga realmente tem uma sacada maravilhosa e realmente ela não deixou de lembrar que neste ano, amanhã, comemora-se, infelizmente, né? Mas a morte faz parte da vida, mas comemora-se a partida, né, para o céu do Luiz Gonzaga. Então, não vai passar em branco. Recife está com várias programações em relação a isso, inclusive no caso do Sertão, mas eu não vou deixar de falar essa programação, esse tributo especial que o Tempero da Rosa, localizado dentro do Hotel Central do Recife, está tendo de iniciativa, né, com vários sanfoneiros, são tantos. Inclusive o Buli Buli, que é aqui da Bahia, vai estar aí, né, no Hotel Central, no restaurante da Rosa, Tempero da Rosa, para quê? Para fazer esse tributo ao Rei do Baião. Então, essa iniciativa vai acontecer ao meio-dia, vai ser servido um almoço, que é um preço popular, uma comida deliciosa, tá certo? Não é porque é minha amiga, não, é porque é gostoso mesmo. E vai haver uma contribuição voluntária de quem almoçar no restaurante para pagar os músicos que vão estar ali fazendo o tributo, tá certo? E aí, quando der 17 horas, todos esses sanfoneiros, os zambubeiros, todos os participantes vão fazer uma caminhada, tá certo? Desculpa, uma caminhada até o Cinema São Luís, que é bem pertinho, acho que deve ser coisa de uns 300 metros, e vão estar tocando super animadamente ali pela Conde da Boa Vista até o Cinema São Luís, ok? Porque vai ter a estreia, na verdade nem é estreia, é pré-estreia do filme Luiz Gonzaga, Légua Tirana. Esse filme, diferente dos demais que já existiram, né, documentários, filmes de ficção sobre o Luiz Gonzaga, ele enfoca, certo? A fase infantil e adolescente do Luiz Gonzaga. Então, imperdível, gente. Tá tão imperdível essa programação do cinema, no Cinema São Luís, que eu entrei para tentar ver se ainda tinha ingresso e já estava esgotado. Então, assim, minha dica é, se você está em Recife, vá lá para tentar ver se tem algum na portaria. Mas a plataforma que vende os ingressos do Cinema São Luís estava informando que estava esgotado esse evento. Então, assim, né? Se você tiver aí, você tenta. Se você não tiver, realmente vale nem a pena ir, porque na plataforma já esgotou. Mas lá, nesse intervalinho, tá certo? De entre o tributo, que vai acontecer ao meio-dia,
E essa caminhada que vai até o cinema para poder ter o lançamento, a pré-estreia do filme, vai acontecer uma leitura dramática lá na sala de chá desse Hotel Central. Então, é bastante bacana. Se você estiver por lá, você ainda continua depois do almoço para poder ver essa leitura dramática, tá certo? Que é com Moisés Monteiro, que é a direção de Moisés Monteiro, e a participação de Thalita Gadelha e Angélis Nardelli. E vai ser também gratuita, passando-se o chapéu, tá, gente? Porque hoje em dia a gente faz gratuito, mas se puder dar aquela contribuição aos artistas, perfeito, tá certo? E assim, queria falar também que apesar assim, de hoje eu estar super corrida, tem muita coisa acontecendo na cidade, aqui em Salvador, em termos de programação teatral, eu achei uma peça super bacana que está acontecendo ali onde era a Casa de Castro Alves, no Engenho Velho de Brotas. Então, por que eu estou fazendo questão de falar? Porque, primeiro, é pertinho da minha casa. E, segundo, que é um teatro super gostoso. Da última vez que eu vim, essa Trupe 7, que está realizando essa peça teatral que se chama Um Fio para a Liberdade, tá certo? Fez uma peça linda em homenagem a Dorival Caymmi. Então, eu estou esperando que essa apresentação seja maravilhosa. Por apenas R$ 20, apenas amanhã, às 19 horas, a Trupe 7 vai estar apresentando essa história que é um fio para a liberdade, que é uma história muito visceral sobre a violência doméstica de menores, né? A violência sexual que acomete muitas meninas, muitas adolescentes. E esse Um Fio para a Liberdade vem no momento em que a Organização das Nações Unidas denuncia que a cada dia acontecem 370 violações de meninas e mulheres, né, em seus seios familiares. Então, isso é muito importante que a gente tenha acesso, que a gente dê acesso, para que mais pessoas vejam que não é normal, né? Não é normal os parentes se utilizarem da fraqueza das meninas, das adolescentes. Então, esta apresentação vai ser apenas R$ 20 no Cine Teatro Solar Boa Vista, localizado aqui no Engenho Velho de Brotas, tá certo? Os ingressos vão estar sendo vendidos na bilheteria 1 hora antes do espetáculo, por apenas R$ 20, então super acessível, tá bom? E agora vamos falar de exposição. E em Recife, tá certo? Vai estar acontecendo uma exposição bastante bacana no Museu Afro, que é o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Touro. Onde é que fica esse museu? Que nome complicado! Nada complicado. Tem o cinema aí do Porto Digital. Você pega aquela ruazinha de paralelepípedo que sai, né, nesse acesso, e aí você vai ter o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Touro. Em parceria com o Bar Super 8 e com os encontros de cinema, vai promover amanhã, a partir das 13, um dia de exposição, de feira, de cinema e de poesia, tá certo? Com o lançamento de novas exposições sobre a cultura afro-brasileira. Então, super imperdível, no Recife Antigo, acesso, gente, totalmente gratuito, tá certo? A essa incursão artística, cultural. Inclusive, vai ter a participação de DJs, tá certo? Vai ter feira com gastronomia, vai ter feira com produtos que dialogam com essa vertente afro-brasileira, tá certo? E totalmente acessível. Bom, e quero terminar falando, certo, da última coisa da nossa agenda aqui, que é uma coisa assim imperdível, uma atração imperdível para quem gosta de literatura e como a literatura vem dialogar com a música e com o cinema. É a 22ª edição dessa iniciativa cultural que se chama A Letra e a Voz. Então, quem é que promove isso atualmente? É a Secretaria de Cultura da cidade de Recife, e mais detalhes sobre a programação você vai acessar no Prefeitura Recife ou Cultura do Recife, tá certo? Mas só para vocês ficarem assim com gostinho de que é uma programação imperdível,
Essa programação vai estar acontecendo, já na verdade já aconteceu nos últimos 2 dias, tá certo? Mas hoje é a abertura oficial do evento às 19 horas, certo? Abertura. Às 19h15 está previsto o espetáculo poético-musical Em Nome da Liberdade, com Luna Vitrolina, que é uma artista super feminista, antirracista, então super interessante as atuações, as leituras dela são muito interessantes. E às 20 horas vai estar tendo um espetáculo de Cátia de França, certo? Com a participação do Juliano Holanda, com o nome No Raso da Catarina. Então, super imperdível essa parte da a letra e a voz. A letra e a voz vai estar sendo promovido pela Prefeitura de Recife, como eu falei, e vai acontecer ao longo de todo esse final de semana, entrando ao longo dessa semana. Então, entra lá no Instagram, vê todos os detalhes relacionados a isso, e o acesso, gente, gratuito. Hoje, por exemplo, como vai começar às 19 horas no Teatro de Santa Isabel, vocês chegam 1 hora antes para a retirada do ingresso, tá certo? Que o acesso vai ser feito totalmente gratuito. Aí vocês perguntam, mas isso vai ser só a interação do artista lendo um texto com música? Não, vai ter mesa, vai ter feira, vai ter contação de história. É uma programação que não se restringe apenas ao Teatro Santa Isabel, tem vários outros locais. E assim, você tem um encontro, por exemplo, de Isadora Mello com Juliana Holanda, da Cátia de França com Juliana Holanda, né? Apresentações teatrais, exibição de filmes, torna o evento super promissor para começar o mês, tá certo? Então eu me despeço pedindo desculpa porque eu ultrapassei o período aqui novamente, foi uma agenda super enorme, imensa. Espero que vocês aproveitem muito e até a próxima sexta-feira. Estão aí os meus contatos para que vocês compartilhem, né? E eu possa falar aqui sobre a programação de vocês. Um bom final de semana e até a próxima. Até mais.